Olá, sejam bem-vindos. Hoje temos a honra de receber uma profissional que não apenas compreende a intersecção entre direito e tecnologia, mas transforma, abre caminhos e inspira inovação na advocacia pública. Lisiane Pens-Negruni, no STM Entrevista. Ela é procuradora do Estado do Rio Grande do Sul desde 2013 e é mestre em Direito e Tecnologia pela Universidade Nova de Lisboa. A sua trajetória é marcada pelo compromisso com a modernização da gestão pública, liderando o Escritório de Gestão Estratégica e Inovação da Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul e coordenando a área de tecnologia da informação da própria PGE. Mais do que títulos e cargos, Lisiane é uma mente inquieta e uma liderança visionária à frente do Laboratório de Inovação e Transformação Digital da PGE do Rio Grande do Sul. Ela ressignifica o papel da advocacia pública na era digital, promovendo soluções inteligentes e sustentáveis. Ela é membro ativo da Rede Nacional de Gestão Estratégica e Inovação das Procuradorias de Estado e do Distrito Federal, onde ela foi vice-presidente entre 2022 e 2024. A sua atuação reflete um profundo compromisso com a inovação jurídica e a transformação digital no setor público. É com grande entusiasmo, respeito e admiração que damos as boas-vindas a Lisiane Pens-Negruni no STM Entrevista. Bem-vinda, Lisiane. Muito obrigada. Nossa, essa apresentação foi linda demais. Muito obrigada, muito generosa sempre, Sinara. É um prazer enorme estar aqui contigo e com quem está nos assistindo, né? Quem vai nos assistir. É muito bom te ter aqui, Lisi. Olha, para mim tu é uma figura que representa essa transformação digital. E eu quero saber como que começou essa jornada e como que tu chegou nessa, nessa etapa de ter um laboratório, de criar um escritório de projetos. Me conta tudo. Vamos lá. É uma jornada longa, né? Que eu digo sempre assim, são vários tijolinhos colocados ao longo de muito tempo e por muitas mãos, né? Então, nunca começa sozinho, nunca termina sozinho e nada acontece sozinho. A nossa PGE, né, Rio Grande do Sul, ela tem uma jornada já longa em termos de gestão estratégica. Então, isso foi, a gente chama que a gente está no segundo ciclo de gestão estratégica hoje. O primeiro começou lá em 2010. Então, acho que a grande visão, ela aconteceu lá atrás. Eu nem era procuradora do Estado ainda, né? Então, foi em 2010, eu entrei em 2013. E se começou a falar sobre gestão estratégica, se começou a montar, na época, né, um escritório de gestão estratégica. Foi o primeiro mapa feito, né, com a definição da missão, dos valores, da visão. Então, isso foi, assim, crescendo ao longo do tempo. Então, a gente contou lá na época com consultorias especializadas, e que nos ajudaram, né? Ajudaram nesse processo a PGE a ir se transformando em termos de ter esse olhar para a gestão estratégica. E é tão interessante porque hoje, em 2025, a gente olha para trás e parece óbvio, né? É claro que uma instituição grande, e nem dizer que não é só as grandes, né? Qualquer instituição, qualquer organismo, né? Precisa ter um olhar para a administração, né? Para a administração como um todo. E a gente, do direito, e esses órgãos do direito, muitas vezes a gente fica, e acho que lá atrás mais ainda, né? Por isso que eu acho que é o grande ponto, essa visão está lá atrás, porque a gente, na época, ainda não tinha toda essa tecnologia que a gente tem hoje, os processos lá atrás eram físicos, e era mais difícil a gente trazer esse olhar para fora do direito para esse monte de gente ali que é formada em direitos na sua maioria, né? Esse corpo de servidores e de procuradores que querem saber de direito, estudaram direito, passaram no concurso, e é essa a formação. Mas é uma instituição que ela precisa ser gerida, que ela precisa funcionar, que ela tem que ter uma visão de futuro, que ela tem que se planejar, que ela tem que saber o que ela quer, quem ela é, né? O que é essa instituição, o que ela quer fazer, o que ela vai ser no futuro. Então, em 2014, a gente
efetivamente formalizou o escritório de gestão estratégica. Então, ele tem 10 anos, né? Agora vai fazer 11 esse ano, mas ele celebrou em outubro do ano passado 10 anos. E aí tem muita caminhada de trazer as pessoas, né, para esse mundo. E aí, falando um pouco sobre mim e sobre como isso se conecta, né? Eu tinha recém entrado na procuradoria e aí vi uma apresentação do escritório de gestão estratégica, logo ali nos meus 2 primeiros anos de casa, e fiquei encantada, né? Ali, procuradora do Estado, recém-chegada, mas eu olhei e pensei, nossa, tem isso aqui, né? Tem um mapa estratégico, tem objetivos estratégicos, tem responsáveis, tem projetos, tem um monte de gente que está pensando o que essa instituição vai ser daqui a 10 anos, né? Porque o ciclos da nossa gestão estratégica são de 10 anos. E eu disse, mas olha, que incrível, vi aquela apresentação, porque também tem esse ponto, né? Quando a gente está ali atuando nos processos, muitas vezes a gente se depara com desafios tecnológicos ou até desafios institucionais mesmo, assim, que a gente fica pensando, meu Deus, será que ninguém está pensando nisso, né? Será que não vai melhorar esse sistema? Será que não está vendo que essa atuação aqui tinha que ser de outra forma? E coisas que não dependem só, né, daquela atuação individual do procurador. E foi um momento, assim, muito bom de ver, conhecer, né, aquele ambiente de gestão estratégica, e eu pensei naquele dia, eu quero trabalhar com isso. E cuidado com o que desejas, né? Nós sabemos bem que a gente tem que ter cuidado com o que a gente deseja. Mas pensei, guardei para mim aquilo, não falei para ninguém, só desejei, assim, no fundo do meu eu. E aí, alguns anos depois, então, em 2019, 5 anos depois, para minha surpresa, recebi o convite para supervisionar o então escritório de gestão estratégica. Na época ele chamava Escritório de Gestão Estratégica Projetos e Processos, da PGE, e lá entrei em 2019 junto com, e aí veio um combo, né? Veio o Escritório de Gestão Estratégica com a coordenação da TI também, que até então era, e ainda hoje é, né? Ainda acumulo essas duas funções, mas isso na trajetória da PGE sempre foi com poucos períodos de interrupção, mas normalmente ele é colado na mesma pessoa, né? A coordenação da TI por um procurador de Estado é o mesmo que supervisiona o escritório de gestão estratégica, na tentativa de manter a TI alinhada, né, com a gestão estratégica, que é realmente importante. E isso antes da gente ter um plano diretor de tecnologia da informação, que hoje nós temos. Então, me parece que hoje daria muito bem, acho que até seria bom que viessem, né, outras pessoas para a gente ter essas funções, uma em cada procurador. Mas enquanto isso não acontece, fica essa acumulação dessas funções. Então, assim começou um escritório de gestão estratégica lá atrás, e aí em 2019 recebi essa missão, assim, com muita honra, com muita alegria, fiquei, nossa, e fui convidada pelo Procurador-Geral do Estado, né? Mas tive a oportunidade de conviver muito com a pessoa que eu vi falar lá em 2014, que é a doutora Paula Krieger. E ela é procuradora-geral adjunta para assuntos administrativos, acaba trabalhando diretamente ali, né, comigo. Então, foi muito interessante que acabou que aquele desejo se tornou realidade, sendo que ela nem imaginava isso. E acho que o perfil ali é um perfil de uma liderança motivadora, assim, né? Acho que mais do que tudo é motivar. Tem uma servidora nossa que esses dias me disse a frase que a supervisora do escritório, no caso eu, né? Mas a pessoa que a função, né? A função é a cola que cola tudo. Então, assim, é a cola que junta todas as peças e que cola tudo. Ela me dizia, até a cola. Eu dava risada. Talvez seja um pouco disso, né? É um pouco de corte e costura, é um pouco de cola tudo, de trazer as pessoas para perto, né? E fazendo e tratando esse caminho. Lá em 2019, o que a gente era um outro momento, assim, se a gente olha para trás hoje, porque a gente tinha a inovação
Ainda a inovação era algo que estava começando, né? A gente ouvia essa palavra, mas a gente não queria essa palavra tanto quanto hoje a gente tem a clareza que a gente quer. Hoje a gente fala em inovação, fala em laboratório de inovação, e já existe esse hub, né? Já existe esse ambiente muito fértil para isso. Assim. E lá naquele momento era assim, a gente tinha ainda mais, muito mais resistência, desconfiança do que será que isso ia, né? Sabia que a gente tinha que fomentar, mas como, né? Como que eu vou fomentar uma inovação de forma segura, de forma eficiente, de forma que não seja um monte de espasmos, né? De ideias assim, podem ser boas ou não boas, ou que não se conectem entre si, que não se conectem com a estratégia institucional. E aí, lá em 2019, o que a gente fez, quando eu cheguei, ele já estava sendo formado, né? Ele já tinha sido estruturado, e aí eu terminei a implementação e a gente acabou fazendo, foi o primeiro concurso de inovação da PGE. E a ideia era justamente a gente começar essa ebulição, né? Porque o laboratório, ele chega agora. O laboratório oficializado da PGE Rio Grande do Sul é 2024, outubro de 2024, oficialmente, né? Mas a trajetória de como ele existe, ela começa lá atrás, realmente. Então, a ideia de criar a cultura de inovação, essa necessidade, né, que a gente percebeu lá atrás, que a gente, acima de tudo, precisava transformar as pessoas. Né? A gente fala em transformação digital é transformação de pessoas. Sem elas, não vai. E a gente queria trazer, né? Queria ouvir, tinha muita demanda reprimida lá naquele momento. Então, assim, a gente recebeu mais de 30 propostas, foi um concurso muito interessante, virou um case depois. A gente se inspirou no concurso de inovação da ENAP, então ele foi bem inspirado, né, no modelo existente. E aí ali fizemos, e eu acho que é um grande marco, porque ali a gente ouviu muitas pessoas, teve a participação, assim, no total foram mais de 100 pessoas participando, e aí houve premiação depois. Fomos impactados nesse concurso pela pandemia, porque a gente começou ali em 2019 e a gente terminou, assim, o último dia de apresentação das bancas, né, das apresentações e de reunião da banca examinadora, foi presencial naquele último dia pré-lockdown, né, antes de fechar tudo, assim. E então, até a apresentação do resultado foi uma live, a primeira live da PGE Rio Grande do Sul foi essa, né, de apresentação do resultado do primeiro concurso. E eu acho que ali a gente plantou muitas sementinhas, assim, do valor da inovação, propriamente dito. De trazer as pessoas para esse ambiente para que elas se sentissem seguras, para mostrar suas ideias, para inovar efetivamente, porque ficou uma mensagem muito clara, institucional, a inovação é bem-vinda aqui, a inovação é querida aqui. Nós queremos eficiência, nós queremos transformar nossos processos, nós queremos digitalizar, nós queremos que as pessoas sejam felizes no trabalho, nós queremos ouvir, né? Então, foi um espaço, assim, dedicado a isso, né? Muito, muito a essa transformação. E acho que essa é a primeira semente. Lise, então, sim, pelo que tu contou, começou com um planejamento estratégico, onde a inovação foi colocada em um dos pilares. Houve um concurso de inovação, mas já havia um departamento ou um núcleo de transformação. E isso que eu queria que tu explicasse, porque eu acho isso tão rico, essa linha do tempo de como se começa, como se insere a inovação. Não é simples inserir a inovação dentro de uma organização. Então, precisa de passos. Como que tu diria? Os passos que a gente deu foram assim, e eu acho que para uma outra organização poderia... o que tu poderia sugerir para uma outra organização que precisa de colocar a inovação dentro do seu pilar, mas ainda não tem? Não é fácil, mas dá para fazer, né? Eu acho que, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter antes da inovação é a estratégia. Né? Eu acho que olhar para a administração, para a gestão, acho que é a primeira coisa. Então, é reconhecer
ter a humildade de reconhecer que nós precisamos gerir uma organização, precisamos administrar essa organização, que a gente precisa entender da matéria, que não é direito, a matéria administração. E que nesse mundo de hoje, né, 2025, em que está tudo conectado, em que a gente tem esse ambiente digital de trabalho, em que praticamente não existem mais processos físicos, que a gente não entra mais no nosso local de trabalho apenas pela maçaneta da porta, e sim por um login e senha num computador, né? Que sem isso a gente não trabalha mais. A gente precisa entender, ter a humildade para reconhecer que só direito não é suficiente para manter nenhuma organização, né? E já não é assim. Uma empresa privada sempre vai olhar para a administração também, além do core business ali, né? Daquilo que ela faz. Então, acho que a gente precisa ter esse olhar assim de gestão, de administração e entender, bom, como é que quem é essa e esse processo, assim, sabe? Eu acho que começa por um processo de definição da estratégia e de autoanálise. É como levar a instituição para o psicólogo, né? Para ir fazer uma análise efetivamente. Quem somos, né? Qual é a nossa visão, qual é a nossa missão, quais são os nossos valores, por que esses são os nossos valores, né? E eu acho que isso define muito. Quando a gente começou ali o concurso de inovação, a inovação ainda não era um valor para nós. Mas depois do concurso, a gente se sentiu maduro e entendeu que, opa, essa instituição está pronta para ter a inovação como valor. E logo depois virou um valor institucional na estratégia. Então, eu acho que o primeiro passo assim seria estratégia, até porque a inovação sozinha, ela sem a gente estar olhando para onde que a gente está indo, ela não vai, assim, ela pode trazer alguns benefícios, mas tu não potencializa a inovação se tu não tiver a estratégia, né? Então, porque a gente precisa saber para onde a gente está indo e no que a gente está inovando, por que a gente está inovando. E eu sempre tive muito essa preocupação, assim, que eu acho que para não ser espuma, né? Para não ser assim, não tá. Ok, vamos falar de inovação. Tá, inovação e a palavra bonita, e, enfim, uma meia dúzia de compilados, de ideias legais, tá, mas peraí, né? Vamos, muito bem, chamou para inovação, a gente está dentro, não tenho dúvidas da importância, só que vamos organizar, né? Então, eu acho que a estratégia é um primeiro ponto, e a gente vê hoje, assim, nas outras procuradorias gerais dos estados, que normalmente, assim, dá para ver uma relação de causa e efeito, né? O tempo de maturidade do planejamento estratégico desses organismos, desses órgãos, estão diretamente ligados aos resultados que depois a gente enxerga e olha, como é que ele conseguiu fazer isso? Nossa, como é que foi, né? Porque acaba que esse planejamento estratégico ele perpassa as gestões. E a gente tem esse ponto, né? A gente tem as gestões que mudam naturalmente e a gente precisa ter algo que seja além, né? É Estado e governo. Então, a gente tem que ter a estratégia, ela para mim é o Estado, né? É aquilo que é esse consenso. É claro que vai vir um novo governo, vai vir um novo gabinete, que vai dizer, olha, minhas prioridades são essas e essas, acho que tem que colocar um ponto X na estratégia que não estava, mas há um ponto de consenso ali que faz com que aquilo tudo não vire de cabeça para baixo. Né? A gente continua a construção dos tijolinhos, eu não destruo os tijolinhos anteriores, né? Eu vou continuando nessa casa. E esse passar do tempo, e é por isso que é difícil, porque é uma maturidade que a gente vai atingindo com o passar do tempo e com a persistência, né? O não desistir, o estar ali, o motivar, eu acho que é por aí. Então, eu começaria com uma rodada de planejamento estratégico e, e, e é isso, né? E eu acho que hoje é muito mais fácil a gente justificar essa necessidade do que era antes. Porque há 15 anos atrás, parecia uma coisa meio
alienígena, né? Não, mas onde é que vem isso? Planejamento estratégico, vai para quê? Não, vai lá para os processos. O que você está falando de administração? Agora, hoje, os resultados estão muito mais próximos das pessoas e as pessoas querem coisas, hoje elas demandam. Então, hoje, quando é que vem a inteligência artificial para nós? A inteligência artificial, ela não cai do céu, a gente também tem que ter uma estratégia de implantação, né? Quando é que vai melhorar o sistema? Bom, então tá, tem que ter um plano para isso, né? Então, queremos um robô para automatizar as nossas ações repetitivas X, Y, Z. Muito bem, então tá, então a gente precisa ter uma estratégia, precisa ter projetos, né? Precisa ter cronograma, precisa ter prazos, precisa ter esse olhar. E aí vem a inovação. E é interessante que hoje a gente adquiriu um nível de maturidade tal que o nome mudou, né? Era o Escritório de Gestão Estratégica e Projetos, primeiro. Tá? Em 2014 ele nasceu assim. Em 2019 ele virou Escritório de Gestão Estratégica, Projetos e Processos, porque se entendeu lá atrás a importância dos processos organizacionais, que já é algo importantíssimo. Bom, preciso de processos organizacionais, preciso saber o que é um processo organizacional, o que é um fluxo de trabalho, preciso padronizar esses fluxos de trabalho, preciso melhorar, preciso, né, olhar para isso. E hoje, agora em 2024, a gente modificou para ser Escritório de Gestão Estratégica e Inovação, porque a gente adquiriu esse ponto em que a inovação subiu, né? Subiu de nível. Hoje a gente olha para que o escritório acaba fazendo a gestão da inovação. Os projetos, os processos estão logo abaixo, como meios para que a inovação floresça. Então, a gente fez essa alteração justificada, basicamente nisso que eu acabei de dizer, nessa mudança de nomenclatura do escritório para que a inovação subisse, né, para o nome. E aí, então, também criamos o laboratório. Mas mesmo numa instituição que vinha, né, caminhando assim, feito um concurso de inovação em 2019, nós fizemos um segundo depois em 2022. E o laboratório em si, ele surge dentro de uma comissão de planejamento estratégico, porque em 2021 a gente fez uma revisão, né, do nosso mapa. Então passou por esse processo de, bom, vamos olhar. Eu tinha recém voltado de Portugal, tinha feito mestrado lá em Direito e Tecnologia, e voltei ligada no 330, né? Já é o 220, mas ali eu estava no 330, com muitas ideias, né? Com muito, assim, tocada e inspirada pela experiência ali do mestrado. E com a certeza de que a gente tinha que trazer isso, tinha que trazer a transformação digital mais forte, né? Não só a inovação em termos de processos, em termos de pessoas, de felicidade no trabalho, mas também olhar esse lado transformação digital, que é pessoas, mas, né, é um pedacinho, para esse pedacinho, assim, da inovação voltado a essa digitalização. E aí nós fizemos, então, aí propusemos, o escritório propôs a criação de um novo objetivo estratégico, que é da transformação digital mesmo, impulsionar a transformação digital é o nome dele. E aí nós fizemos uma comissão, fizemos um edital de manifestação de interesse. Isso também funciona muito. Lançamos um edital de manifestação de interesse perguntando quem gostaria de participar dessa comissão para tratar desse tema, de transformar, né, da transformação digital e para a gente definir a estratégia da transformação digital na PGE. Claro que houve muitos interessados, né? E aí a gente montou uma comissão, teve que limitar ali, porque não dava para ser uma comissão de 50 pessoas, mas limitou, tentou. Sempre a gente tenta ser muito heterogêneo, né, nessa composição, assim, para pegar diversos olhares, o mais plural possível, multidisciplinar e também de geografia, né? Pessoas do interior, pessoas de Porto Alegre, pessoas que estão no gabinete, pessoas que não estão, servidores, procuradores, formados em direito, não formados, né? Formados em qualquer outra coisa. E assim a gente vai olhando para ter esse olhar assim multi. E aí nessa comissão foi muito interessante, porque ali surgiu uma ideia que isso foi 2022. Então, 2021, 2022. Ali surgiu a ideia, recentemente premiada o ano passado no Judiciário Exponencial, né, que nos trouxe o prêmio,
A gente pode falar disso mais detalhadamente depois. Mas ali aquela comissão se reuniu e disse, olha, é o seguinte, a gente, analisando, né, utilizou aquela metodologia de análise do ambiente interno e externo, fez a matriz SWOT, né, que a gente chama, e aí, a partir disso, criou uma série de ações e propôs desafios para esse objetivo estratégico novo com um plano de ações. E uma das coisas que ele dizia era que a gente precisava criar, que essa comissão chegou à conclusão, era que a gente precisava criar um ambiente permanente para o desenvolvimento ágil de soluções na Procuradoria. Porque tudo era muito moroso. Então, assim, a gente depende do sistema nosso, né, o nosso sistema mãe, que é um sistema desenvolvido aqui pela Companhia de Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, certo? Bom, e aí tudo que se quer fazer em cima disso, e lá já começava, né? Mas e a inteligência artificial, e os robôs, e a automação? E como era um sistema muito antigo, que tem mais de 20 anos, a gente tinha muita dificuldade de evoluir. E aí a gente começou a perceber, não dá para a gente depender só disso, a gente precisa de um ambiente mais fértil, que a gente pudesse trazer. E a gente estava falando de laboratório sem dar o nome de laboratório, né, naquele momento. E naquele momento, eu acho que a nossa instituição ainda não estava madura para o nome laboratório. E a gente deu outro nome, a gente deu o nome oficina. Ficou Oficina de Soluções. E a gente se apegou muito a esse termo, ao termo Oficina de Soluções, e a gente pensou, não, tem que ser algo que a gente consiga trazer os usuários para perto. Porque o grande gap que a gente encontrava ali, o grande problema era que ficava a TI de um lado, os procuradores e servidores do outro, e não havia um diálogo, até havia diálogo, não era que brigassem, mas é que não havia como se fosse uma linguagem comum. Então, todo mundo se falava, achava que estava entendendo, mas, na verdade, faltava especialmente do lado jurídico, né, do lado dos procuradores e servidores, uma compreensão mínima de como que funciona a elaboração de um sistema, a melhoria de um sistema, né, como que funciona criar um botão. É tão simples, né, só um botãozinho aqui que eu queria mudar essa corzinha, queria, nanana. Então, tinha era esse o papo, né? Então, a gente, não, peraí, vamos ter que trazer esses usuários e, de alguma maneira, a gente precisa de um grupo que consiga compreender e consiga qualificar essas demandas para TI e que até possa, de repente, colocar a própria mão na massa. E, felizmente, naquele momento, a gente acabou recebendo a ferramenta do Microsoft 365. E começamos a explorar, né? A Microsoft ofereceu por um período ali na pandemia para o Estado do Rio Grande do Sul, né, para o governo, e aí o governo acabou contratando e de forma transversal para todas as secretarias, e a PGE Rio Grande do Sul, então, recebeu a ferramenta e a gente começou a explorar, muito além do Teams, né? Muito além de uma ferramenta de videoconferências. E aí começamos a perceber que ali tinha algumas coisas, porque a gente tinha uma grande dificuldade que era a nossa TI, o nosso corpo técnico, ele não atuava em Python, por exemplo, né, em linguagens assim mais simples. Simples entre aspas, né, mas vamos dizer, mais para os usuários poderia ser mais simples, né? Quem começa, que é uma pessoa leiga que começa hoje a aprender alguma coisa de programação, ela naturalmente vai para Python, e a gente não tinha isso ali naquele momento. E aí veio o 365 com as ferramentas low-code e no-code dele. E aí, olha, vamos ver o que a gente consegue fazer por aqui. E quem sabe se a gente criasse esse ambiente fértil de soluções, a gente começasse a ver se a gente não tem usuários que poderiam ser, tipo, super usuários, que começassem a mexer nessa ferramenta e começassem a criar soluções para os seus próprios problemas, já que praticamente não precisa codar, né? A gente chama, já não precisa fazer o código. E aí a gente poderia trazer essas ideias para dentro de um ambiente, desse ambiente de oficina, em que a gente pudesse ter uma mentoria, daí sim, de um servidor de TI, de uma analista de processos organizacionais, de procuradores do Estado também, servidores, em que a gente tivesse esse ambiente multi e que começasse a aparecer alguma coisa assim, a gente poderia talvez florescer nesse aspecto, porque a gente não precisaria tanto depender da TI, o usuário se sentiria um pouco mais protagonista também,
a gente sairia daquela cultura do usuário tutelado, que a gente sempre teve, né? O usuário tutelado por uma TI, para um usuário protagonista, e olha, parece uma boa ideia. Parecia uma boa ideia maluca, porque a gente pensou, quem vai ser, né? Será que vai aparecer um usuário desse? Será que vai vir? Mas começamos nessa ideia. Logo ali, alguns dias depois, a gente fez o segundo concurso de inovação. E quem apareceu? Uma usuária que tinha desenvolvido um aplicativo para automatizar, digitalizar o processo de inventário patrimonial da PGE, que até então era muito manual. Era uma planilha de Excel em que as pessoas iam lá e conferiam no código de barras o número dos equipamentos e colocavam ali. E ela fez um aplicativo utilizando a ferramenta. 365 fez um aplicativo no celular que lia o código de barras e automatizou, e a iniciativa dela foi a vencedora do segundo concurso de inovação. E nós olhamos e pensamos, bom, é a usuária que a gente tinha imaginado, né? A gente sonhou com ela, ela apareceu, e é ela, né? Ela é um exemplo de que é possível aquele sonho maluco se tornar de alguma forma realidade. E aí a gente levou o aplicativo para dentro da oficina. O aplicativo sofreu, né? Sofreu é uma palavra ruim, mas ele ganhou, né? Uma melhoria e ficou muito bom, tanto que depois acabou sendo cedido para a SPGG aqui, né? Ele ganhou uma visibilidade muito legal. Mas, Vivi, nessa fase já tinha laboratório, porque vocês estavam fazendo um laboratório. Era Não, não protótipo? chamavam de laboratório. Era protótipo? Era protótipo. A gente também reuniu as Era, pessoas. Precisava eles da chamavam, resolução que criava. A gente resolveu reunir as pessoas dentro do escritório. Bom, vamos reunir as pessoas dentro do nessa. escritório foi criada essa oficina de soluções. Mas era. Vamos Mas era um fazer laboratório. Era Era um tipo teste. A gente chamava a oficina até então de um programa de projetos, tá? Então trazia o MVP e a gente idealizou ela como uma incubadora de startup, né? Então, assim, traz um MVP usuário, traga um mínimo produto viável aqui, a gente olha com esse time, e o time da boa vontade, né? O time era o time que tinha suas outras atribuições, não era um time alocado ali para essa finalidade, mas vamos dedicar um tempo desse time para olhar para essa solução e ver o que a gente, se ela é legal, se ela está alinhada na estratégia, se a gente consegue pulverizar, né? Ela faz algum sentido aqui para nós, a gente consegue melhorar. E, claro, aquilo começou assim e deu muito certo, porque na primeira deu certo. A primeira deu certo, né? Deu certo. E aí a gente disse, bom, esse grupo tem que continuar. Aí, como coordenadora da TI, eu peguei o servidor da TI, né, que até então estava fazendo outras atividades, e aos poucos ele ficou oficina. Então, hoje eu tenho um servidor que praticamente é desenvolvedor da oficina de soluções. E assim, nós começamos a fazer outras coisas. Não, mas vamos começar a testar essas ferramentas dentro do 365 e vamos lá. E aí nós fizemos um aplicativo da gestão estratégica, porque até então os processos da gestão estratégica, o monitoramento e até para a gestão de projetos, a gente utilizava algumas ferramentas que já não nos atendiam mais. Vamos tentar fazer um aplicativo para nós, para a gente ter toda a nossa gestão estratégica da casa dentro de um aplicativo, trazer todo mundo para dentro. Foi desenvolvido ali. Aí houve a Câmara de Conciliação de Precatórios também, nas rodadas, né, nossas, de conciliação, nos procurou para também automatizar o processo. Foi uma iniciativa que concorreu também ao Judiciário Exponencial, foi apresentada no South Summit no ano passado. Nós fizemos ali, por meio da oficina, então, um aplicativo que gerou, assim, um resultado extraordinário também ali, na automatização, para essa análise dos precatórios, né, para ver se é possível oferecer acordo ou não, e justamente para oferecer o acordo mais rápido. Foi um sucesso. Agora está sendo feita uma nova versão desse aplicativo ali também na oficina. E aí, robô. Aí começou, queria robô, vamos fazer um robô de pesquisa de endereço. Vamos ali dentro dessa oficina fazer um robô de pesquisa de endereço. Junta as pessoas, vamos fazer tudo isso. Essa oficina, ela foi ganhando. Então, esse laboratório hoje, ele é um laboratório
que ele já é maduro, né? Tanto que ganhou o prêmio no ano passado sem ainda existir formalmente, porque ele foi sendo criado na vontade das pessoas, né? Nesse ambiente que era, bom, vamos fazer aqui, eu sempre falava, é a nossa moldura. Dentro dessa moldura, a gente tem uma liberdade para a gente inventar, para a gente criar, para a gente testar, para a gente errar, e eventualmente vai dar errado, mas a gente está aqui dentro dessa moldura, né? E aí, claro, as pessoas começaram a saber, porque aí a gente começou a divulgar. Então, apresentou, né? Apresenta uma solução, apresenta outra. E a oficina. Fizemos um site, a gente usa o SharePoint, né, para gestão do conhecimento na PGE. Fizemos um site da oficina, um site interno nosso, com os resultados. Cuidamos muito da metodologia, para a gente ter sempre o desenvolvimento das soluções sempre bem detalhado, bem documentado, né? E aí a gente foi acumulando, né? Acumulando projetos de sucesso a partir de usuários que eram mentorados, né? Ali dentro dessa oficina e conseguiam desenvolver soluções. E outras que a gente acabava fazendo dentro da própria oficina, entregando e ensinando esses usuários. E aí veio esse ambiente, foi nascendo, né, aos poucos e amadurecendo esse ambiente fértil para o desenvolvimento de soluções, porque as pessoas passaram a procurar, passaram a criar, e a gente tinha bastante preocupação também no início com a governança, porque se cada um começasse a criar uma coisa na sua cabeça, né, e depois fosse pedir auxílio para a TI não ia saber nem por onde começar, porque, né, não era uma ferramenta homologada. Mas o que aconteceu foi que, com esse ambiente muito simpático com as pessoas acabaram, elas vêm naturalmente. Então, quando elas desenvolvem algo, elas naturalmente, olha, fiz isso, né? Eu quero fazer isso, empaquei aqui, e o que vocês acham? Ajuda, né? E a gente consegue fazer isso ir funcionando e destravando algumas diversas, são pequenas grandes coisas, né? São pequenas soluções, mas que muitas acabam tendo um impacto muito grande. O aplicativo da Câmara de Conciliação de Precatórios é incrível o resultado. O próprio robô de pesquisa de endereço, se a gente olha ali a quantidade de horas que ele já economizou de tantas pessoas, né, na pesquisa manual de endereços, e já identificou mais de 40 mil endereços, enfim, localizou, né, tantas mil pessoas. Então, a gente acaba tendo, assim, um resultado muito, muito interessante. E a ideia era justamente trazer para perto o usuário, então era transformar os usuários, por isso que o projeto era o desenvolvemos, né? Porque é um desenvolvimento conjunto. Tu traz o usuário para perto, não para ele apresentar um ticket para que ele desenvolva. A gente quer que esse usuário se transforme, né? Que ele entenda que ele tem aquela demanda, ele tem aquele problema, mas ele precisa se transformar e entender o problema que ele tem também, não só no aspecto do dia a dia operacional dele, né? Mas no âmbito tecnológico, no âmbito digital. O que a gente pode fazer? Quais são as soluções que a gente pode desenvolver para que ele também participe e com isso tu aumenta a maturidade digital daquele usuário, né? Uma demanda dele depois passa a ser uma demanda mais qualificada. Muitos hoje trazem a demanda aí uma proposta de solução que ainda que não vá ser aquela, muitas vezes está próxima daquilo que é a solução que a gente entende adequada tecnicamente. Então, claro, vai crescendo esse pequeno exército, né? Que antes era um exército assim muito pequeno e de alienígenas, que parecia, oi, né? Quem são essas pessoas diferentes? E hoje esse exército vai ganhando corpo, né? E e pedidos e também vai se qualificando, né? Vai amadurecendo. Então é essa. E aí a gente acaba conseguindo fazer mais com menos, né? Porque é um pequeno grupo de pessoas nessa oficina que trabalha de forma fixa ali,
ninguém com dedicação totalmente exclusiva. Eu tenho um desenvolvedor de TI com uma dedicação, digamos, de 90%, mas o resto, todos nós temos outras tantas demandas junto. Mas é a equipe, né? É esse ambiente de equipe, desse olhar de todos, dessa colaboração, dessa integração, da confiança que foi sendo gerada aos poucos, porque a gente sabe que dá certo, né? A gente já fez. Então, assim, se eu já fiz e já deu uma vez, não, vai dar de novo. Vamos lá, vamos fazer. Então, acho que a gente acabou também mudando um pouco esse ambiente, que era um ambiente muito de desconfiança até então, que era, eu peço para TI e demora 1000 anos, ou, não dá, ou não sei o quê. Não, ali a gente, tá, peraí, vamos fazer, vamos dar um jeito de fazer, né? E, então, eu acho que é e aí, com tudo isso, né, com esse corpo todo, a gente acabou, então, formalizando a existência do laboratório, né, o Laboratório de Inovação e Transformação Digital do IPGE, que tem o nome de Oficina de Soluções porque ficou, né? Então, é a nossa querida oficina, que todo mundo tem bastante carinho por ela ali dentro, né, da nossa procuradoria. Que legal, Liz. É tão interessante ver a história, porque fica a dúvida. Há empreendedorismo dentro da advocacia pública? O empreendedorismo, ele precisa do problema ou ele precisa de um espaço para apresentar soluções para o problema? Assim? Numa organização que não proporciona espaço de experimentação, e por isso que os laboratórios estão previstos na lei do governo digital, né? Porque o governo digital vai precisar de espaços de experimentação. Para a gente conseguir chegar no governo digital ou conseguir ter uma governança digital, a gente vai precisar experimentar. E como experimentar se não tem espaços de experimentação e se não tem pessoas que te ajudem, que tenham metodologia? Então, essa é a minha pergunta para ti. Eu consigo desenvolver sem um espaço próprio ou como que eu desenvolvo sem espaço, né? Se eu tenho empreendedorismo e não tenho espaço, como que eu vou ser empreendedor? Essa é a minha pergunta. Tem um colega que me disse uma vez, eu fiquei refletindo sobre isso, ele disse, inovação é CPF, não é CNPJ. Fiquei olhando, e eu admiro muito, é um colega que eu admiro bastante. E aí, ele estava falando, a gente estava procurando uma pessoa para nos ajudar a desenvolver uma solução. E aí ele disse, encontramos o CPF. E eu ri e pensei, faz todo sentido. Antes do espaço, a nossa trajetória, tá? E não vou dizer que isso é a regra, né? Talvez, assim, no mundo ideal, talvez não, com certeza, no mundo ideal, vem o espaço, primeiro, top-down, né? Vem um espaço, e está aqui a sua moldura, e você vai experimentar dentro desse espaço, né? O empreendedorismo está lá emoldurado e pode ser feito ali. Porque é claro que para a gestão, para quem administra e olha o todo, há esse receio, né, da governança da inovação, e é realmente algo para a gente pensar. Então, por isso que é necessário uma moldura, é necessário, assim, limites, tipo, aqui dentro dá para experimentar, sobre tais e tais aspectos dá para fazer, né? Mas se não há, então, se não... E eu também, assim, parênteses, tá? Também é verdade que às vezes se cria espaço e se não tem CPF, o espaço fica vazio. Ou o espaço fica espuma, tá? Se eu tenho espaço e eu não tenho CPF ali dentro, eu tenho ele tá no laboratório. Tudo bem. Eu cumpri a lei, tá criado laboratório, botei alguém ali dentro e o alguém não é o alguém que vai conseguir, né, ter esse espírito inovador e essa motivação, essa persistência, porque eu acho que está muito mais ligada à persistência do que qualquer outra coisa, né? Ideias boas, isso a gente também aprendeu no caminho. Assim. A inovação não é a melhor ideia. Normalmente, ela não é a ideia que ninguém teve. Normalmente, é o jeito de fazer a ideia que já muitos deram, né?
Então, por isso que esse é o ponto. Agora, se não tem o espaço previamente, a nossa história demonstra um caminho do meio, né? Não havia o espaço propriamente dito para, não havia o laboratório antes, né? Não havia havia o escritório de gestão estratégica, mas que não é bem isso, né? Mas não havia o laboratório em si, não havia. A gente acabou vendo como vamos fazer. Então, vai ser um programa de projetos. Um programa de pequenos projetos. E na PGE a gente tinha até então uma burocracia bem grande para aprovar um projeto. Ainda tem, né? Um passo a passo, uma burocracia não no sentido ruim, mas é um passo a passo necessário para aprovar um projeto estratégico. E aí, ali dentro, o que a gente queria? A gente queria, nessa moldura, fazer pequenos projetos, sem necessidade de aprovação prévia, para a gente testar. E aquilo que desse certo, que a gente encontrasse viabilidade, a gente olhava, não, isso aqui tem uma capacidade transversal enorme. Aí a gente apresenta. Aí a gente mostra para o gabinete, mostra para a autogestão e olha aqui, já, né, quase, tá quase. Gostaram? Às vezes não. Às vezes, sim, isso é bom, né? Então, e aí isso vai crescendo. Então, eu acho que antes, apesar de que a ordem das coisas, né, ali o ovo, a galinha, ainda que não venha o espaço antes, eu acho que é possível, sim, em qualquer instituição, reunir um pequeno grupo, né, e às vezes é pequeníssimo, né? Claro, sozinho não dá, né, mas tem que ter pelo menos mais um pequeno grupo de pessoas que estejam dispostas a pensar, né, nesse tipo de solução. E, claro, se tiver um apoio, se forem soluções digitais, se tiver apoio de alguém da TI ou de algum usuário, muitas vezes é um usuário que a gente tem, por exemplo, na PGE, descobrimos nesse caminho, tem algumas pessoas, em especial um servidor que é um técnico administrativo, ele não tem formação em TI, e ele desenvolveu, né, já havia desenvolvido soluções de procurar. E ele foi procurando e automatizou coisas muito interessantes. A gente descobriu nele um potencial enorme, né? O caso dele é muito simbólico, porque ele apresentou para nós, a gente ficou sabendo, daí eu pedi uma reunião com ele para ele apresentar, ele apresentou numa genialidade, assim, mostrando as linhas de código, assim, e eu olhei e disse, mas é fantástico, é um RPA. E ele me disse assim, o que é RPA? Eu disse, tu fez algo, né? Que tu Ele não é vai de Novo pensar. Hamburgo? Ele é de Novo Hamburgo? Sim, Ah, sim, ele é. E que legal. ele fez né, uma ferramenta de automação e e depois a gente acabou trazendo ele também para perto da oficina, né? E para ele tinha feito em outra ferramenta. E a gente queria que daí fosse dentro daí a gestão da inovação e a governança, né? Não, precisamos que seja dentro do 365 para que a gente possa ter uma segurança e, e ter esse espaço. Ele, não, muito bem. Aí a gente acabou trazendo, né? Ele para desenvolver algumas coisas dentro do próprio Power Apps, Power Automate, enfim, dentro do 365, que poderia ser qualquer outra, mas é a que a PGE é a institucional para nós, né? Para a PGE Rio Grande do Sul. Então, acho que o caminho é encontrar CPFs, em primeiro lugar, né? Uma dupla, um trio de CPFs que esteja disposto a fazer alguns experimentos e em prol de todos, e que aí possa mostrar para os demais, fizemos isso, isso aqui, né? Muitas vezes acaba acontecendo assim, a pessoa faz, então, por exemplo, esse servidor, ele já tinha um benefício, porque ele tinha desenvolvido uma solução que o beneficiava, né? Beneficiava a Procuradoria Regional de Novo Hamburgo no seu trabalho de secretaria, de distribuição de tarefas, e que, olha, como é eficiente,
né, se comparado às demais. E aí isso também gera um olhar. Opa, mas a gente também queremos. Então vamos ver se essa solução... o também queremos funciona muito, né? Então, só que aí precisa ter... Eu queria que funcione. Então, aí precisa ter essa reunião de CPFs. E eu quero te perguntar uma coisa. Eu quero colocar aqui. A tua função é supervisora de... Eu quero colocar e não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo. Supervisora do escritório de gestão Tu é estratégica. supervisora de... Aqui, agora consegui. Eu quero saber o que uma supervisora do escritório de gestão estratégica e inovação faz. E o que precisa para ser uma coordenadora de área de tecnologia da informação da PGE? Porque é interessante, né? É uma função totalmente interessante dentro da procuradoria. Sem ela, muita coisa não funciona, eu sei. Sabe que no histórico, assim, né? E acho que hoje ainda tem muitos órgãos, né, que não tem um membro destacado, né, para essas atividades que são fora do jurídico, né? Então, tem muitas procuradorias em que o coordenador da área de TI é um servidor de TI, em que o supervisor do seu escritório de gestão estratégica é um administrador, né? Um servidor administrador, né? Formado em administração. E eu acho que foi um grande acerto, porque isso vem de um histórico, né? Eu não sou a primeira, e ainda bem, mas tem outras, né, que me antecederam nessas posições. Assim, foi um acerto muito grande perceber a necessidade de ter no nosso caso da PGE, né, um procurador de Estado destacado para essas atividades. Por mais desafiador que isso possa ser para a pessoa, porque não é a formação da pessoa, minha formação não é em TI nem em administração, formação original, claro que a gente vai atrás, né? Vai estudar, vai fazer cursos, enfim. Mas, e aos olhos dos demais também, né? Aos olhos dos demais, mas tinha que estar fazendo processo jurídico, né? Processo judicial, essa pessoa. Então, mas, assim, só me parece assim, que o olhar da gente, né, o olhar do membro, que é o procurador de Estado ali, que teve a vivência na ponta, né, conhece muito bem as dores, os caminhos, as questões políticas, tudo aquilo que naturalmente envolve, né, esse ambiente. E consegue fazer ponte. Então, claro que eu coordeno a área de TI junto com os chefes. Então, eu estou na posição de coordenadora, tá? Coordenadora da TI da PGE. Logo abaixo de mim, eu tenho os chefes eu tenho um chefe e um chefe adjunto da TI, que aí são servidores de TI. Né? E aí tem todo esse olhar técnico sobre isso tudo, até porque são bastante pessoas para gerir também, então fazem junto comigo a gestão de todas essas pessoas, e tem esse olhar técnico que, claro que a gente não pode descurar, né, dele, claro que ele é importantíssimo. Mas essa ajuda a fortalecer a ponte. Então, o que se faz aqui é ponte. É ponte entre a alta administração e a área técnica. Assim como no escritório de gestão estratégica, a gente tem administradores lá, né? Todos são, menos eu. E acho que um dia eu vou ser. Deixa eu crescer mais essas crianças, de repente. Eu me aventuro. Mas são, né? E aí a gente consegue fazer a ponte deles com a alta gestão, com esse olhar duplo, porque tu começa a estudar, começa a conviver com a área técnica, tu começa a entender mais da área técnica e tu consegue explicar tanto para a alta gestão a parte técnica que falta, né? Claro que não com todos os detalhes do mundo, mas que nem precisa, justamente tu filtra aquilo que é necessário para que compreenda a parte técnica e para a área de TI aquilo que precisa entender muitas vezes não consegue entender por que não funciona
na área tal, por que esse usuário... Então, tu consegue trazer essa visão de ponte e desse duplo olhar, né? É como se tivesse olhos também nas costas. Então, a gente consegue entender os dois lados e aí fazer esse meio de campo. A supervisão do escritório de gestão estratégica em si, ela mobiliza todo esse processo de gestão estratégica. Então, é uma função, ambas são, né? Mas são muito importantes nesse aspecto. A está diretamente ligada ao gabinete, né? O escritório ele está ligado ao gabinete do Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Institucionais. Então, ele é um escritório que apoia o gabinete, é assessor do gabinete, e faz rodar tudo isso, né? Então, precisa mobiliza as pessoas para os projetos, cobra, né? Monitora, incentiva, e para que faça essa estrutura. Então, a gente faz as reuniões de gestão estratégica a cada 4 meses, a gente faz as reuniões com os gerentes de projetos mensalmente ou bimensalmente, mede os indicadores, né? Então, tem toda essa parte. A gente tem uma parte de planos táticos também com as unidades, que a gente também auxilia nesse processo, para que cada unidade especializada declare, né, aquilo, o seu plano de ação para aquele ano. Então, a gente dá esse apoio também. Então, tem bastante coisa aqui. E tem um laboratório, porque o laboratório acabou ficando dentro do escritório, né? No guarda-chuva do escritório, tem o laboratório também. O escritório tem vários projetos, dentre eles. Isso, aí o escritório ele faz essa gestão maior, né, dos projetos, cada projeto tem um gerente da área específica. Então, por exemplo, a gente tem o projeto de implementação do Sapiens, né, o sistema da AGU. É um projetão nosso, um projeto estratégico, já de alguns anos. Tem um gerente desse projeto, né, e o escritório monitora esse projeto, viabiliza muitas coisas. Então, quando empaca alguma coisa, né, vem para a gente sobe, fala com a outra administração, vê o que precisa fazer, promove as reuniões semanais do projeto, cobra, né, monitora e cobra os resultados ali para o cronograma. Então, faz essa, para não se perder, né? Porque um gerente de projeto, ele nunca é exclusivo, ele tem um monte de outras coisas para fazer. Então, o escritório, ele tem esse olhar para o futuro, né? Eu digo que ele é um ambiente ali que está sempre olhando para o futuro, para o que nós queremos e para quem nós, para o que a PGE deseja ser ali lá na frente. Então, ele está no futuro, olhando, monitorando esse presente para que a gente chegue lá. Então, estou monitorando o projeto hoje para que a gente consiga implementar o Sapiens como conseguimos no final do ano passado, né? Estou monitorando aqui, estou promovendo a oficina de soluções e esses todos são pequenos projetos e não deixa nada morrer, né? Então, essa propulsão, assim, né? E impulsionamento faz a ideia de que faça florescer e não perder o movimento das coisas, né? Então, é muito esse movimento. A gente fala muito em ciclos de inovação. Tu não falaste o termo ciclos, mas eu noto que há ciclos, né? Há ciclos, há ciclos. A gente tem, assim, a gente usa para nós os ciclos, a gente usa já desde 2010, assim, que a gente olha para trás e divide a PGE em 2 ciclos de gestão estratégica. Então, a gente tem um ciclo de 2010 a 2017 e o segundo ciclo, que vem de 2018, vai até 2027, né, que é o ciclo que a gente está vivendo. Só que ficou, como era até então, né, isso é uma coisa para a gente até pensar, porque eram 10 anos. Agora, 10 anos é muita coisa, né? Quando a gente vai escrever aquilo que a gente realiza em 10 anos, fica um texto, fica um livro. Então, realmente, assim, agora a gente vai ter que falar dos ciclos de inovação dentro desse ciclo maior de 10 anos. Excelente. Sabe o que eu adorei? Eu ficaria o dia inteiro te escutando, sabe, né? Eu ficaria Então, o dia inteiro conversando contigo. Eu me interesso por todas as suas atividades e tenho uma admiração imensa, como eu disse desde o início.
E, para mim, assim, eu queria muito ouvir, para encerrar, o que é a perspectiva, né? O escritório, ele olha para o futuro. Então, vamos fazer aqui um exercício de futurismo. O que tu acha que vai ser necessário para nós, advogados públicos, para os próximos 5 anos? Difícil, hein? Como as coisas estão mudando muito rápido, né? E a gente vê essa aceleração. Uma das coisas que também me chama muita atenção são a nossa própria metodologia, tá? A gente olha assim, faz as revisões, todo ano a gente faz um processo de ajustes no mapa estratégico. A gente olha para ele e vê se tem que adequar alguma coisa. E até então, né, nos primeiros anos desse ciclo, nesse segundo ciclo, era bem mais, a gente notava que não precisava mudar tanto, né? As coisas tinham um tempo assim maior de durabilidade. E de uns tempos para cá, claro, principalmente ali depois da pandemia e agora com essa aceleração digital toda, não há ano em que a gente não tem que modificar realmente alguma coisa na estratégia. A estratégia, ela é totalmente adaptativa, precisa ser totalmente adaptativa hoje, né? Ágil e adaptativa. E para nós é um desafio, porque os nossos processos eles estavam muito moldados para um tempo maior, né? E então hoje a gente eu comecei a ver essas mudanças, perceber, né? A gente está sempre mudando, a gente está sempre mudando. Então, mas é bom a gente está mudando porque a gente precisa se adaptar a esse mundo. Então, acho que o que a gente vai precisar, né, já está precisando para os próximos 5 anos, em termos de PGE, advocacia pública em geral, a gente vai precisar acelerar essa transformação digital. E com isso, a gente precisa acelerar a transformação das pessoas. Né? A gente vai ter que encontrar meios de, de, de reunir CPFs e de engajar, né, todo mundo para essa nova necessidade de aprendizado constante. A gente vai precisar aprender constantemente, porque a gente vai precisar se adaptar muito rapidamente, né? E eu noto que hoje, nesse mar de informação, muitas vezes eu sinto, alguns colegas já me disseram, e eu rio e entendo o sentimento também, de certa forma, eu compartilho. Não aguento mais aprender, ter que aprender, né? A pessoa, não aguento mais ter que ficar aprendendo. Eu quero fazer minhas coisas aqui, eu tenho que ficar sempre aprendendo uma outra coisa, eu tenho que aprender dados, eu tenho que aprender de gestão, eu tenho que aprender esse novo software que vocês estão colocando, tenho que aprender. E essa barreira é uma barreira que a gente vai ter que transpor, né? Aprender a aprender. A gente vai ter que continuar aprendendo sempre. E já veio, né? Temos inteligência artificial generativa hoje à disposição. Isso mudou também, e acho que tem que mudar esse pensamento, esse mindset, né? A gente tinha essa lógica de que, quando que vai chegar? Essa é a pergunta que eu ouvi. Quando que vai chegar a inteligência artificial? Gente, ela chegou, né? Pode usar, dá para usar aí, né? Na sua vida, não só no seu trabalho, mas na vida, está aí à disposição. Muitas pessoas efetivamente estão usando, né? Então já não é mais a pergunta do quando vai chegar, mas como é que eu uso então? Como é que eu faço um uso com segurança, um uso efetivo? Bom, muito bem, então vamos agora capacitar nesse sentido. Mas já rompeu a barreira do será que precisamos efetivamente falar sobre isso? Né? Será que efetivamente precisamos falar sobre design jurídico, né? Sobre legal design, visual law? Hoje a gente já superou algumas barreiras. A preocupação é, mas como é que eu faço isso de uma maneira padronizada, né? Que não saia cada um fazendo uma loucura da sua própria cabeça, considerando que nós somos uma instituição muito grande que tem esse lado dessa representação institucional que precisa ter uma uniformidade, por um lado, também, né? E então, acho que a gente, hoje a gente já consegue, a gente precisa, já rompeu, quem não rompeu ainda, precisa urgentemente romper a barreira de que precisamos falar sobre esses temas, precisamos falar sobre inteligência artificial, precisamos falar sobre design, precisamos falar sobre comunicação, né, sobre formas de comunicar.
tanto comunicar as nossas petições, mudou, gente. Não tem por que escrever na folha em branco com a tinta preta se a gente não imprime mais. Dá para usar outros recursos, dá para usar recursos visuais, dá para a gente pensar em novas formas de comunicação. Outra coisa que nos próximos 5 anos eu tenho certeza que vai, assim, bombar, para dizer, informalmente, um tema importante, que é a questão da conciliação administrativa, né? O judiciário veio nesse movimento de conciliação, 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 só que a advocacia pública ainda não chegou na conciliação administrativa. Ela está na conciliação lá no judicial, mas na conciliação administrativa isso ainda não veio com força, né? Vemos a AGU começando, como sempre, né? Vai começando pela AGU, e eu digo que se a gente quer saber o que vai acontecer, é só dar uma olhadinha ali, porque a gente consegue ver, né? E a gente já tinha isso no radar de criar online dispute resolution, né? Criar meios de conciliação administrativa e evitar a judicialização, né? Não é a desjudicialização só, mas evitar efetivamente a judicialização e resolver os conflitos administrativos. Então, isso a gente vai ter que olhar. Formas mais eficientes de se comunicar com o nosso cidadão, né? A gente vai ter que ter eficiência nessa comunicação. O cidadão de hoje é um cidadão muito exigente, porque ele recebe respostas rápidas, né? Porque ele resolve os seus problemas de ordem privada de forma rápida, utilizando a internet, tem atendimento para ele via WhatsApp, via e-mail, via bot no site, via aplicativo, e não demora, se demora ele coloca lá no Reclame Aqui, e aí resolve. Então, assim, a gente precisa, né, enquanto serviço que a gente presta, a gente precisa aprimorar esse serviço para atender essa expectativa desse cidadão, e isso cola com a conciliação administrativa, né? Eu tenho que atender esse cidadão sem que ele precise ir para o judicial naquilo que eu não vou, que eu concordo, não vou contestar, eu, PGE, né, não vou contestar isso. Então, peraí, por que levou para lá? Né? Então, algumas coisas, assim, acho que são... E aí, a inteligência artificial pode nos ajudar bastante nisso, gestão de dados, né, análise de dados também pode nos ajudar bastante nesse caminho. Então, e aí é nesse ponto que tudo se conecta. Só que para isso, são as pessoas, né? Para isso, a gente precisa de pessoas que se disponham a aprender, pessoas que estejam, assim, nessa linha de frente da persistência e acreditando e tentando formar esses exércitos para ir levando. E, sinceramente, eu acho que hoje tá mais fácil de justificar. Então, porque a necessidade está aí, né? Então, tem que realmente ir fazendo coisas para não ser soterrado, né? Porque as outras instituições estão aí, os advogados privados, o judiciário, estão aí também evoluindo, né, nessa transformação digital. A gente também precisa evoluir e a gente precisa prestar um serviço de melhor qualidade e mais eficiente para quem é o destinatário desse serviço. Então, acho que nesses 5 anos tem bastante coisa, mas são coisas importantes. Eu acho que a gente está chegando num ponto, assim, que tem coisas que não se sustentam mais, né? E aí eu acho que a gente está nesses próximos 5 anos, a gente vai ver isso. Ou vai ou racha efetivamente. Então, temos que ir, né? E não se conformar com aquilo que não se sustenta mais em 2025. Sempre digo, não, tem coisas que em 2025 não dá mais, né? Tem um monte de coisa que não dá mais. Então, vamos começar resolvendo essas que não dá mais. É pequena. Sim, é pequena, mas não dá mais em 2025, está atrasado. É pequeno, mas está atrasado. Tem um monte de pequeno que está atrasado, então vamos resolver as pequenas que estão atrasadas e a gente vai olhando para as grandes também, mas a gente tem que ter esse movimento, né? Então, acho que é isso que eu espero aí até 2030, muitas emoções. Perfeito, perfeito. Lizzy, eu achei assim, que tu abrangiu, foste bem abrangente e também bem específica no que a gente vai precisar. Agora sim, juro que é para terminar, uma pitadinha, vamos falar do desenvolvemos, transformando usuários em desenvolvedores. Só fala mais um pouquinho, assim, arremata, dizendo o que isso significou. Tu foste eleita destaque no prêmio JX de inovação.
com esse projeto. Resume ele um pouco mais para a gente e dá, assim, deixa ele no final, assim, para ficar um convite para conhecerem mais esse projeto. Foi uma honra muito grande, né? A gente e graças a uma servidora do escritório de gestão estratégica que ela me assim incentivou e basicamente me forçou a participar do prêmio, porque a gente inscreveu o Desenvolvemos. Eu estava, acho que não vamos nos inscrever. E ela disse, não, vamos inscrever, doutora, vamos nos inscrever, porque é legal. E é interessante porque é o olhar da pessoa que chegou depois, né? Ela estava um pouco menos de um ano, ou quase um ano ali na procuradoria. E ela disse, olha, eu já vi tanta coisa e o nosso projeto aqui dentro da oficina é tão legal e ele merecia, merece reconhecimento, a gente precisa participar. Bom, então tá, então vamos participar. E no último dia a gente acabou se inscrevendo, mas a gente já tinha um material, né, muito grande, assim, organizado sobre ele, que a gente já tinha compilado, como a gente tem esse costume, né, que é um bom costume da gente ir documentando aquilo que a gente vai fazendo, então a gente conseguiu rapidamente compilar esse material e fazer a inscrição no prêmio. Mas, claro, o sonho era alto, né? A gente concorrer com o judiciário, com MPs, defensoria, outras procuradorias públicas, num ambiente de júri técnico, né? Porque ele foi avaliado por essa comissão, esse júri técnico, e acabou, então, sendo vencedor na categoria de laboratório de inovação. O Desenvolvemos, ele conjuga basicamente tudo aquilo que eu falei sobre a oficina. Ele é um compilado, o projeto que nós apresentamos, né, é um compilado desse trabalho da oficina e uma coletânea de todos os resultados né, que a gente conseguiu atingir a partir dessa metodologia que a gente vem aplicando desde 2022, de forma protótipo, e agora, a partir do ano passado, oficializada, né? Então, é essa lógica da gente trazer esse usuário para perto, para mentorá-lo, a partir de soluções que ele propõe, e muitas vezes ele já pré-desenvolveu, né? Então, tem aquele mínimo produto viável, e vem para dentro desse ambiente e a gente faz essa análise dessa solução, melhora e aprimora e faz essa mentoria desses usuários. Então, é um trabalho coletivo, é um trabalho de equipe, trabalho de colaboração baseado na diversidade de conhecimento, porque é um time absolutamente multidisciplinar, tem quem entende de TI, quem entende de processo organizacional, quem entende da dor específica, quem entende de direito, quem entende de tudo, ali tem, cada um entende de uma coisa, né, é especialista em uma coisa, tem esse olhar do todo, pessoas que conversam muito bem, que têm uma escuta realmente muito ativa, para que possam compreender o problema, muita vontade de resolver, muita persistência, né? Então, a lógica de transformação das pessoas, nesse sentido, trazer essas pessoas para transformá-las, deixá-las mais aptas digitalmente, né, para que elas consigam compreender esse problema no âmbito digital e no âmbito macro, entender o que é um processo organizacional, qual é a importância disso, né, compreender que qualquer digitalização exige o olhar para o processo organizacional, e muitas vezes as pessoas têm bastante dificuldade de entender que tem as regras, né, por trás do botão, então a gente precisa que esse mesmo usuário que traz o problema, ele também defina a solução. Muito bem. E aí, se for esse caminho, qual vai ser a solução que daí o sistema vai mostrar? E se acontecer isso, qual vai ser? Você precisa decidir, né? Qual é a base de dados desses endereços que vão procurar? Quais são os endereços que a gente vai considerar que são os melhores, que vão vir em primeiro lugar, né? Que o robô vai trazer em primeiro lugar como são os mais efetivos. Então, assim, tem uma série de decisões que as pessoas que muitas vezes trazem, né, o problema, elas não fazem ideia de que eles vão ter esse protagonismo no desenvolvimento, né, nessa parte da área de negócio. E assim, é isso. Diversidade de conhecimento, transformação das pessoas, transformação daí dos processos, o trabalho em equipe, que é a chave de tudo, essa rede de conhecimento, porque depois a gente reúne essas pessoas para que se troquem, né, para que troquem experiências. Então,
muitas vezes uma pessoa que desenvolveu determinada solução é chamada por outra que está tentando fazer a sua para que a ensine, né? Então forma uma rede mais robusta e tem a governança, né? Ali a gente consegue exercer essa governança da inovação dentro desse ambiente. E aí tem diversas soluções na prática, que foi o que a gente também apresentou, além da metodologia, os resultados obtidos ali os aplicativos, os robôs, né? As soluções que a gente desenvolveu com base nessa metodologia. Mas acho que a graça toda não é a solução em si. Eu acho que não foi isso que ganhou, né? Porque a gente não colocou uma solução, não coloquei lá o aplicativo de gestão estratégica só, o aplicativo da Câmara de Conciliação de Precatórios, mas a lógica, né? Essa metodologia, eu acho que essa ideia que sempre, né, parece meio maluca no início, mas depois no final faz todo sentido e ela parece simples depois. Depois que a gente fez, que a gente conseguiu reunir os CPFs e que a gente teve sucesso, a gente olha para trás e até pensa, mas, né, nem foi tanto assim. Mas quando a gente vê esses resultados, né, e pensa que conseguir implementar uma ideia que é inovadora, mas ela é uma inovação assim que não é a NASA, né? Mas a gente conseguir fazer, eu acho que é esse que é o grande pulo e conseguir trazer as pessoas para perto nesse ambiente propício realmente, de verdade, embaixo da espuma para a inovação, de verdade, assim, né? Eu acho que ali a gente conseguiu isso. Acho que esse é isso que merece aquele troféu, é o conseguir de verdade transformar. Concordo, eu acho que o troféu é mais do que merecido. Parabéns, Liz, e parabéns por essa premiação, por todo o reconhecimento que tu tem, assim, o teu convite para atuar dessa forma, e já há 5 anos, né? Já está, assim, 6 esse ano. Vai fazer que teve um período de interrupção, porque foi um mestrado, né? Mas tu estava estudando, né? Tu não estava... tu estava te capacitando para conseguir trazer tudo isso e ter todo esse resultado. Então, eu acho que a gente consegue entender aqui na entrevista, explorar a tua visão sobre o futuro, a importância da inovação, os desafios para construir uma advocacia pública mais eficiente e conectada com as novas tecnologias. Para mim, ficou bem claro porque tu ganhou o prêmio, porque realmente eu acho que tu fecha esses 13 anos de advocacia, né? De procuradoria. 12 de procuradoria. Uhum. 12 de procuradoria. Com esse lugar, assim, de conseguir trazer esse olhar para o futuro, que é tão difícil na nossa carreira. Muito obrigada pela entrevista, muito obrigada por tudo que tu trouxe, as informações. Dá uma vontade de fazer uma mentoria contigo. Acho que a gente vai falar na próxima vez sobre mentorias de Lisiane. Sinara, muito obrigada. Tu sabe que eu tenho toda uma admiração por ti. Acho que a grande cola que cola tudo, na verdade, é tu. Porque é uma pessoa que conhece todo mundo, que é um hub. Tu é o hub, é a personificação do hub que conecta todo mundo, que não desiste e que está aí sempre inovando e chamando as pessoas, encontrando CPFs inovadores. Eu acho que tu é uma personificação de tudo isso. É a inovação em forma de pessoa. Então, assim, eu sou muito fã, te admiro muito, muito, muito. Foi um prazer enorme. Poderia ficar aí e a gente podia passar a tarde conversando. E é muito bom sempre. Muito obrigada pela honra de estar aqui e de poder conversar contigo. Muito obrigada por tudo que tu fazes e tudo que tu transmite, essa inspiração que tu é, Lizzy. Beijo grande e até a próxima. A gente vai continuar. Beijo. Obrigada. Até a próxima. Um beijo.